Fala, moçada, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do One Break, né, Chicão? Isso, Thiago. Eu sou o Thiago Santos, esse é meu camarada Chico Sá. Olá, pessoal. É isso, Thiago. Novamente, mais um bate-papo que, sem dúvida, vai ser interessante. E aquele propósito de sempre, falar da carreira, da vida das pessoas e tudo mais, né, Thiago? Isso é o que do bem mesmo? E se você puder falar aquele recadinho, na sequência eu falo. Vamos fazer A aquela fofoca do bem, que é espalhar o nosso canal, né? Exatamente. Se você gosta, dá aquela curtida, ajuda a gente cada vez mais para atingir mais pessoas, né, Thiago? Instagram, LinkedIn, YouTube, Deezer, Spotify, né? A gente está em todas as principais, né? Vamos chamar de principais plataformas, One Break Podcast, né, Chicão? Não, e agora, com esse problema do metrô, se você tá no carro, você vai ter que pôr no Spotify e ficar ouvindo a gente, cara, onde só você quiser. One Break. E tá sobre em casa, carreiras. Alexa, Spotify, o que você quiser, acha? o One Break Podcast, pessoal. É isso aí, Thiago. Vamos fazer a fofoca do bem, Chicão. Boa. Thiago, mas pra gente dar a nossa continuidade aqui ao programa, bate-papo, Certo. a gente precisa agradecer um grande parceiro nosso. Eita. As lojas Santo Antônio. Alô, Fabinho. A loja Santo Antônio é especializada em produtos do faça e venda na área de confeitaria, festas e doces. Distribuidora dos chocolates Calibô, Cical e muito mais. Boa. Se você pensa mudar a sua vida, você quer fazer produtos para revender, é lá que você com certeza vai conseguir os seus itens. E aí pode até mudar de vida, quem sabe, não é isso? Exatamente. E para fazer a compra, Thiago, em que site? Só entrar no www.lojasantoantonio.com.br. É isso aí. Fala que assistiu o One Break, ganha um descontinho maroto. Você vai continuar nessa pegada. Mas o Fábio A gente não combinou nada com Procura isso. o Fabinho que ele dá. Procura o Fabinho que ele dá. Que medo. Valeu, pessoal. Obrigado aí, o pessoal do Empório Santo Antônio, pela parceria. É isso. É o nosso apoiador do episódio de hoje, beleza? E quem que é o convidado de hoje, Chicão? Thiago, mais uma pessoa que gentilmente acreditou aqui no nosso bate-papo e vai contar a vida dele. Ele tem uma carreira brilhante, ele é diretor de Supply Chain e Operações EMEA e Latam. O dono de tudo. Então, imagina, né? É o Fernando Marquesan. Bem-vindo, Fernando. Bem-vindo, Fernando. Obrigado, Thiago. Obrigado, Chicão, aí pelo convite. Uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Legal. Espero poder aí contribuir numa boa aí com vocês. Prazer é todo nosso. E aquilo, Fernando, fica tranquilo. A ideia é bater um papo mesmo, descontraído, num clima de happy hour. O One Break, ele veio justamente para trazer para as pessoas o que nós somos na nossa essência, né, Chicão? É isso aí. Bora lá. E, Fernando, pra gente dar aquele start assim, eu fiz aqui minha colinha. Boa. Vamos lá, Chicão. Como começou a sua vida, a sua vida profissional? Conta pra nós. Vamos voltar lá atrás. Assim. Vou voltar lá atrás um pouquinho, que tem um tema curioso, né? Eu sou técnico e engenheiro mecânico, né? Então, eu queria ser aquele cara engenheiro de projetos, tinha habilidade em desenhos, projeto Nanquim, na época do Nanquim, tecnígrafo, essas coisas. E eu me formei na Mauá. Legal. Engenharia Mauá, em São Caetano. Você conseguiu sair da faculdade de engenharia de Mauá, hein, cara? Entrei e consegui sair. Caramba. Porque falam que é mais difícil sair são do que... 800, 500 e 300 que se formam por ano. Né? Parabéns. Precisa de dedicação um pouquinho, mas não, obrigado. Então, e na verdade eu já estava, do terceiro para o quarto ano, eu entrei num programa de estágio da antiga Arno. Na época o presidente era o Felipe Arno ainda, na época era da família. Uhum. E, bom, já estava praticamente empregado, né? Tenho um olerite como engenheiro de produtividade. Uhum. E aí, nos últimos dias de aula, eu assisti uma palestra do Marcel Teles, o então presidente da companhia Cervejaria Brahma. Cara, me encantei e apliquei pro trainee. Cara, fui passando, fui para a final, e acabei entrando no programa trainee e entrei na área de compras. Então, eu larguei absolutamente tudo, porque eu me encantei pela dinâmica, pelo mercado. E a área de compras, na qual eu não tinha nenhuma experiência. E era isso que eles queriam, um cara sem vício, sem nada para preparar. Então, eu comecei em procurement na companhia Cervejaria Brahma. Aí começa a minha carreira. Bebidas. Em bebidas, exato. Ou seja, bebidas é sua... É onde eu cresci. Hoje a gente pode falar, né? Você é diretor na Pernod Ricard. Pernod Ricard. Exato. Muito bom. Sem problemas, Não, isso. Pode falar. Seguimos. Bom, muito interessante, porque mais um engenheiro, né, Thiago? Não se preocupe, pessoal. Mas a gente trouxe outro... Já trouxemos vendas aqui que o cara começou engenheiro. Não,
puxa vida, O Ari? O Ari da Evino, né? O Ari da Evino também é engenheiro. Cara, então, todo assim, mundo. Não, mas os engenheiros, na verdade, quando se aplicam para as outras áreas, geralmente eles se destacam muito, né? Hoje da minha turma de amigos, acho que não tem nenhum que é engenheiro de cálculo, engenheiro que tem um trabalho específico engenheiro, tudo uma administração. E alguém na família te influenciou de certa forma? Por exemplo, Fernando... Não, na verdade eu fui influenciado por um grande amigo do meu irmão, né? Meu pai era delegado de polícia, já falecido, foi diretor do homicídio, do DECOM e tal. Tá. E minha mãe é pedagoga. Então, quer dizer, nada a ver com engenharia, com nada, mas... Eu era fução, sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de desenhar. E esse amigo do seu irmão? E esse amigo do meu irmão começou a fazer a antiga ET Lauro Gomes, lá em São Bernardo. E aí eu gostei, me apliquei e fui, né? Tinha um vestibulinho também e fui. E falei, bom, então eu quero ser isso, quero ser engenheiro mecânico. Que top. E aí, de repente, eu larguei tudo e fui pra Brahma, de compras, né? Aí entrou como trainee lá e na área de compras. Exato. Aí entrei como trainee na área de procurement, fui efetivado, então comprador júnior, pleno, tal. E aí o profissional, eu passei por toda a transição da Ambev ali, né? Então comecei em 98, 2000 virou Ambev, então com aquela fusão com a Antártica, baita de um aprendizado. E como trainee você rodou várias cadeiras ali, Rodei né? várias cadeiras, mas eu fui efetivado na área de procurement. Na área de procurement mesmo. E o modelo de procurement da Ambev é fantástico. É agressivo, é fantástico. Né, cara, é fantástico. Então, assim, é um deep dive de conhecimento fantástico. Bom, e aí você acaba ficando, né, fornecedores e tal. E aí eu também acabei sendo convidado para ir para a Diageo. Então, e aí, é isso que eu ia te perguntar. Na Diageo você já foi como supply ou como procurement? Não, como Diageo foi um procurement. Na Diageo que eu fiz a transição, né? Aí por uma habilidade de liderança e tal, que na época foi o feedback que eu tive, liderança e tal, e conhecimento com a equipe, né? Então eu virei planejamento logística, aí juntei o supply chain todo. Entendi. E aí virei um generalista end-to-end. Entendi. Vamos dizer assim. Já que você tocou nesse ponto de liderança, né? Você tem um cargo bastante, assim, que influencia muita gente, com certeza, porque... Opinion leader, né? Opinion leader, né? E como que é essa sua gestão, a tua gestão de liderança com o seu time, com as pessoas? Bom, eu sou um cara extremamente comunicativo, eu trabalho muito próximo da equipe, então é importante você... Então eu sou um cara que delega muito, né? Mas eu basicamente eu faço uma gestão por gerenciamento da rotina, né? Aquelas coisas de Ambev, né? Então, muita disciplina no gerenciamento da rotina para você monitorar todo mundo e delegar, né? Principalmente delegar por projetos, iniciativas. Então, você é dono dessa iniciativa e todos nós, inclusive eu, nesse projeto vamos trabalhar para você. Você é o líder. Então, eu sempre faço questão de colocar isso nas equipes. Aí você traz as pessoas. Então, na verdade, você é líder do projeto agora, Tiago. Então, ok. Então, todo mundo vai trabalhar para você nesse projeto, inclusive eu. Agora, você tem que saber levantar a mão na hora certa, trazer os red flags aí, né? O que está acontecendo. Então, muito próximo, sou muito participativo. E agora, quando você tem um escopo grande também, você precisa delegar e confiar, né? Então, delegar e confiar. A gestão colaborativa, ela influencia muito, né? Principalmente na nova função, né? Que você está, né, numa cadeira maior. Aliás, parabéns, né, pela recém-promoção. Né, obrigado. 1º de fevereiro foi efetivamente o dia que eu deveria estar lá. O que aconteceu? O que vai mudar agora para as pessoas? A gente está batendo um papo. Você era diretor aqui no Brasil e você agora... Você já era América Latina, não? Não, eu sou... A gente chama de Southern Latam, é o sul da América Latina, né? Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile. Ah, legal. Que então, já é coisa pra caramba. Operações. Então, desde logística, supply chain, procurement, as fábricas, são 5 sites. Qualidade, meio ambiente, sustentabilidade. Legal. Inovação. E aí veio o convite. E aí veio o convite. Eu já morei fora, né? Pela própria Pernod Ricard. Então eu tive 3 anos fora implementando o S&OP global da Pernod Ricard. Aonde? Na França também. Então você está retornando, Eu estou voltando para a França, né? Então minha família já queria muito voltar para lá e tal. A gente passou 3 anos lá. Paris? Paris, né? O escritório em Paris, mas eu morava ali próximo de Paris, ali numa região mais internacional, com famílias, né? Que se chama Saint-Germain-en-Laye. Próximo ali de Caminho de Versalhes, Caminho de Versalhes, que é uma comunidade internacional. Então você tem as pessoas no mesmo ambiente, a mesma situação, então muito colaborativo e tal. Não é aquele bairro de
né, de determinadas pessoas, ou grupos, Sim. etnias, ou religiosos e tal. Então é uma comunidade mais aberta e todo mundo no mesmo barco, né? A gente trouxe aqui bastante gente que foi expatriado, né? E aí, curiosamente, a gente conheceu também o lado B de ser expatriado, né, Chicão? O Vinícius, né, um convidado que a gente trouxe aqui, o Vinícius Guinotti, que é head de tesouraria, ele foi para Chicago, né? E ele falou, poxa, cara, como foi difícil para a gente se adaptar. A sorte que a gente tinha um filho, né? E esse filho acabou que nos uniu um pouco mais. Integrando com outras famílias que têm filhos, no caso já em Chicago, né? Exato. Fica mais fácil, você vai num parquinho, você vai em tal lugar, aí a criança... Você acaba se integrando, mas você já passou por isso. Não, mas a sacada de escolher o bairro internacional também aí teve uma ajuda, de uma empresa de relocação, de relocation, que ajuda também bastante, né? Exato. Mas acho que eu trouxe um ponto importante, né? Assim, porque no caso do Vinícius, a mulher dele, ela tinha uma posição legal, ela tinha o trabalho dela. Aí largou, foi pra lá. Com um filho. Então, assim, aí para de trabalhar. Para combinar isso em casa, não precisa ter bastante diálogo e aceitar a decisão da chefa, né? Exato. Quando a gente passa por uma experiência como essa, ou então você até suporta uma transição de um funcionário teu, de uma pessoa da equipe, acho que o grande desafio não importa o cara ter uma performance consistente, ter um way of work, um behavior legal, né, e entregar bastante. Ele tem que ter adaptabilidade. Por causa da cultura e principalmente a família. Sim. O meu caso até foi engraçado, porque o meu caso, minha família, minha esposa e meus filhos se adaptaram super bem. Tanto que a volta... Quem falou que a gente quer voltar, papai? Peraí, pessoal. É complicado a volta. Então, e aí esse foi um case de sucesso, porque tantos meus filhos, obviamente que passa por uma adaptação, né? Eu tenho um filho, o Felipe, né? E a Júlia. Mas quando você foi a primeira vez? Foram pequenos, foram com 6 e 4. Nossa. 6 e 4. Minha esposa abriu mão do trabalho e fez um trabalho fantástico de assessoria e tal. Aprendeu a língua para ajudar eles na escola. Que legal. Muito mais rápido, super rápido. Então isso foi... E essa transição é que foi essencial, porque assim... o que eu ia falar é o seguinte, a conversa com o meu líder, lá com o meu chefe, era... Você está indo bem, a sua família está indo bem, você está se adaptando bem. Uhum. Porque assim, esposa, 2 filhos, escola, clima, cultura... A quantidade de fatores para dar errado, é grande. É muito grande. É mais fácil dar errado. Sim. Exato. Quantos amigos nossos expatriados que se separaram porque a esposa não queria, não se adaptou. Não. Só que a gente se aproximou de pessoas muito bacanas e isso ajudou demais. Demais. De novo, eu vou citar aqui, uma vez um amigo meu estava indo para... Um conhecido meu estava indo para Singapura e estava extremamente preocupado, embora a família dele gostasse, né? E aí o VP de lá da empresa que eu trabalhava falou para ele, cara, as suas crianças vão se adaptar, o seu trabalho você vai se adaptar, tudo. Agora, foco na sua esposa, cara, porque ela precisa estar direcionada, precisa comprar a briga contigo, que é aquele pequeno período ali de 3 a 6 meses, que é o que vai determinar a sua diria estadia. até mais, eu acho que 3 a 6 meses é até pouco, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, um ano muitos fatores para que você precisa acertar. Cara, você matou a probabilidade. Se desse errado, ia ser normal. Todo mundo, não, beleza, voltou. Eu tenho exemplos de pessoas que performaram super bem. Cara, um argentino, super próximo, eu falei, cara, precisa de um cara em Miami que fala inglês e fala espanhol. Eu falei, fulano, vai. Puta, tem certeza e tal? Cara, a esposa dele, 6 meses, Fort Lauderdale. O cara saiu de Buenos Aires, foi morar em Fort Lauderdale. Nossa. Com todo o respeito que eu tenho por Buenos Aires, e pela condição da Argentina. Fort Lauderdale. Cara, a esposa dele não se adaptou, cara. Putz. E voltou. E aí já não tinha mais a posição na empresa, foi feito um acordo. Não sei se você ajudou ou não, né? Então, talvez você ajudou. Você entendeu? Então, assim, eu fiquei chateado, porque no fundo, Fernando, você que indicou o cara. Falei, cara, mas assim, né? É uma aposta. A adaptabilidade é o... É que às vezes há outras coisas. É a palavra-chave, cara. Às vezes é só um gatilho, né, Fernando? Tem nessas questões de separações, às vezes já tem algumas coisas. Mas ele não separou, né? Você alavanca outras coisas, né? Mas tudo bem. Enfim, maximiza, né? Outras coisas que... Eu adoraria morar em Fort Lauderdale. Você quem conhece. Ô, Fernando, passagem, né? Diga-se de passagem. Agora que você está saindo aqui do Brasil, América Latina, na sua área, então,
qual o maior problema que você vê aqui na sua área de atuação, na sua equipe, os problemas? Qual é o maior problema que você acha que tem aqui? Hoje não tem como não falar, né, Chicão, nessa retomada do crescimento depois da Covid, né? Então, primeiro que a gente aprendeu a trabalhar num modelo de crise há 2 anos, né? Então, um modelo de um protocolo, então... Você pediu, né, o teste do Covid, eu falei, eu vou fazer eu fiz um ontem, 7 horas da manhã. Sim. Né? Porque eu estou indo para a fábrica amanhã. Então, na fábrica, a gente preservou as atividades. Então, assim, estamos vendo num modelo de crise e agora, numa retomada que a gente lembra atrás, há 2 anos, a retomada vai ser em V, em U, em não sei o quê. A retomada foi em L, né? Foi super, super acentuada. As pessoas confinadas passaram a tomar coisas mais elaboradas. Sim. Então, quer dizer, conhecer novas coisas, né? E essa retomada veio muito forte. E aí veio inflação, veio disponibilidade. Então, hoje nós estamos numa crise de disponibilidade de insumos super importante. Essa é a grande dificuldade. Então, como manter, primeiro... Aguentar fornecedor, ó. Exato. Sim. Precisamos reajustar. E os fornecedores, alguns com problemas reais, outros com oportunidade de incrementar a margem. Que é 90%, né? Aproveitando para incrementar a margem. Então, assim, então você precisa também saber o nível de dependência, o seu poder de negociação e tal. Mas acho que esse é o grande ponto. Como continuar nesse legado e, na verdade, retomar, né? O que a gente hoje vem buscando, só para fechar a tua pergunta. Não, pode. Fica à vontade. Cara, é recuperar a produtividade que a gente tinha com todos os insumos e todo o nível de abastecimento normalizado e os índices de inventário que a gente continue numa situação confortável. Que a gente não conseguiu voltar aos índices de inventário. O safety stock aumentou, né? Exatamente. Então, assim, estamos sendo muito cobrados por isso, porque, evidentemente, grana. A gente... Mas vocês venderam mais agora na pandemia, né? As bebidas? Vendemos mais. Acho que, assim, se você olhar todos os segmentos... ajudaram. Todos os segmentos, né? Então, todos os segmentos, cervejaria cresceu, alimentos em geral cresceu, e bebidas espirituosas, né? Destilados, também cresceu, né? Então, a gente vem numa retomada aí, então, whisky principalmente e gin vem crescendo duplo dígito aí. Sim. A gente estava até falando do Bruno, né? Do Bruno Carvalho, que na época era da Santa Dose, e que agora saiu uma reportagem dele bacana falando que ele que movimentou a marca do gin no Brasil. Aí uma pergunta, a parte de spirits, né, do destilado, ela é muito cobrada pelos órgãos, né? Sim, então, reguladores os órgãos reguladores eles são bem taxativos, né? Vocês tiveram algum problema na pandemia por isso? Porque eu vi que, por exemplo, as lives, os caras os artistas tiveram que parar de falar, tô bebendo cerveja, tô bebendo aquilo pelo fato do incentivo, né? Vocês tiveram alguma pressão por isso? A gente tem uma política super rigorosa com isso. Quando a gente não entrou em tantas lives, então algumas lives foram bastante polemizadas aí, né? Porque o cara bebia no gargalo, e tal. Então a gente tem que tomar cuidado com o histórico, né? Sim. Então assim, a gente é uma indústria avisada, e a gente sabe o nosso papel perante a sociedade. De garantir a sociedade. Então, assim, cara, a gente financia campanhas de Beber Não Dirija. Sim. A gente está sempre ali de forma proativa trabalhando para que você faça o consumo consciente. Com moderação, né? Sempre atuando junto com as entidades como a Abrab, a Ação Brasileira de Bebidas. Então, sempre se posicionando junto, porque realmente é uma coisa que ela pode ser boa num certo limite. Sim. E ninguém quer aqui o cara virando uma garrafa de uísque. Esse não é o tipo de consumidor, e as nossas marcas nem querem esse tipo de consumo, né? Pelo contrário. Excessivo, a gente quer um consumidor que tome a sua dose de uísque. No momento de celebrar, 2, 3 vezes por semana, uma festa. No momento de celebrar, no momento de relaxamento, descontraído, chegar do trabalho exaustivo ou num bate-papo. E ponto. E pega o seu táxi, o seu Uber e vai embora para casa, ou então em casa. Né? E durante toda essa questão da pandemia, de vender mais, ter problemas com fornecedores e tudo mais, entrega, logística também deve ser um problema na pandemia. E na arquitetura do seu time, assim,
saíram muitas pessoas, essa movimentação. Turnover alto, não? Sim, nós tivemos turnover, todo momento de crise e momento e cenário inflacionário, de especulação, a área de compras fica supervisada, já que você sabe disso. A área de compras, eu já antecipadamente falei, aqui nós precisamos de um programinha de retenção. Sim, perdemos pessoas para o mercado, principalmente na área de compras. E é impressionante que o mercado, ele ficou muito aquecido, né? Sim. Obviamente que muitos caíram também, que é natural, mas a parte de bebidas, né, quentes, frias, cevada, foi muito bem. E com isso, quando você avalia o mercado, o L que você falou, você está acompanhando, está acima, está abaixo? Como que a Pernod está no mercado hoje? Então, todas as bebidas de Spirits estão apresentando crescimento. Todas mostraram bom resultado, inclusive a gente. E qual é o carro-chefe, Fernando? Bom, nossas marcas, Absolut, Chivas, Ballantines, o Jim Beefeater, a gente tem champanhes, né, a Moon, Perrier-Jouët. Mas a Absolut... Absolut e 78% de market share. Né? Animal. Domina total. Sim. Deve ser fácil vender. Isso. Eu lembro... vender sorvete na praia no verão. Né? Eu lembro que uma época tinha muito edição especial. Muito, assim. Não que... Na verdade, existem colecionadores Exato, globais. Tem garrafas fantásticas. E um apelo, né? Um apelo da marca é o shape super dedicado, com a gravura e com o design da garrafa. E a característica do cheiro também, né? Rock and roll, carnaval, várias, flavor, e várias. Edições limitadas, várias. A marca se oxigena e vive dessa inovação também. Exato. E querendo ou não, dá uma fomentada no mercado, né, cara? Sim, sem dúvida. Porque o flavor mesmo, cara, chegou... Bom, no Brasil foi super bem aceito, né? E é o que você falou, em relação a garrafa, né, tá ali toda pronta para uma edição especial. Isso os colecionadores adoram. O Zena tinha um monte. Sim, tem cara que coleciona em site aí, deve ter colecionadores que tem garrafas. Eu não sabia disso. Cara. E é um mercado, putz, muito, muito rico, cara. Ô, Fernando, a gente vai aqui para frente, para trás, mas a gente vai batendo papo. Fica à papo, né? Fica à vontade. Porque uma coisa que interessante, você vai agora para França, para Paris. Sim. E eu vi que você vai ter 59 países, exato, né? Isso, 11 entidades que chama de gestão, exato. Um universo, uma galáxia praticamente. Sim. Quantas línguas? 54 línguas oficiais aí desses 59 aí. Eu pergunto assim, como é que você gerencia seu tempo para cuidar disso tudo? Na verdade, assim, eu já tive uma posição global baseada em Paris e eu implementei um processo S&OP em 71 países. Boa. Então, o importante é você clusterizar e você dividir o mundo em time zones. Então, eu em Paris, de manhã começava falando com a Ásia. No final da manhãzinha, falava com Europa e África e tal. E no final do dia lá, América era o Latina. começo da manhã, era o final da manhã aqui, eu falava com Américas. Né? Olha que bom, aprendi então aqui. O mais fácil aqui é o famoso, aprender. Essa frase não é minha, mas é o famoso follow the sun strategy, né? Siga o sol. Siga o sol. E aí você vai fazendo os clusters, e obviamente que eu tinha uma organização, né? Eu sou bem organizado para isso, então para ver índices de maturidade. Então você elege os seus stakeholders, esse cara é bom, esse cara não é tão bom, então esse cara eu fico mais próximo, esse cara eu faço follow-up a cada 3 semanas, Boa. esse eu faço toda semana. E o nível de maturidade do business e do processo eu também vou monitorando. Caramba, então você, exatamente. Em poucas palavras, né, que estamos no começo, você se mostrou ser um líder que você identifica as pessoas, né? O seu estilo de gestão, você é aquele cara que mapeia, né, as pessoas, ou como você comentou agora, não, esse cara precisa estar mais perto, esse mais longe, esse precisa da assessoria, esse aqui precisa de um curso que seja e tudo mais. Sim. Isso é natural? Ou você se moldou para isso? Você gasta um esforço, sabe, Fernando? É natural, mas eu me organizo. Então, Boa. quando eu mostro alguns dos meus segredos aí, né, vamos dizer assim, né,
Tem gente que fica assim, pô, mas você faz nesse nível esse nível de cuidado de organização? Sim. Então eu vou dar um exemplo. Boa. A primeira vez que eu fui para Paris. Então, o meu papel em Paris era o papel de Global S&OP, um cara que ia implementar. Então, eu tinha que ir no país só um pouquinho. Quem quiser saber quem é S&OP, a gente tem um episódio que fala só disso com o Gil Ponte. Mas se você quiser explicar Sales agora, and Operation Plan. Fica à vontade aí. Sales and Operation Plan, acho que o pessoal de Supply Chain é um processo que você conecta basicamente todas as áreas da organização, conectando a demanda à capacidade produtiva, à capacidade de armazenagem e o que você faz com o negócio. E quando você tem uma visão um pouco mais, você aumenta a sua capacidade de antecipação. Esse é o S&OP. Então, cara, com esse plano você vai entregar o negócio, vai entregar e sua infraestrutura precisa, e sua infraestrutura vai suportar isso. Então, eu tenho infraestrutura para 5 milhões de caixa, para 6 eu não tenho. Sim. Eu tenho linhas produtivas para essa capacidade, para isso eu não tenho. Então, eu antecipo a visibilidade e falo, agora eu vou ter que gastar, vou ter que pôr mais uma linha aí. Se é isso mesmo, vou ter que pôr mais uma linha de produção. Máquinas, você precisa investir. Exatamente. Então, ele adequa a demanda, à infraestrutura e ao negócio. Resumo dado. Não sei se eu resumi bem aí, não, você me corrige aí. Muito bem. E short e long term, né? Exato, short e long term. Então, execução e capacidade de antecipação. O segredo do sucesso é a capacidade de antecipação. Bom, voltando no tema do... Então, meu papel lá como líder S&OP era influenciar e engajar os países a implementar. Sim. Então, eu ia lá no país do Chicão. Chicão, você é o cara do supply chain, nós vamos implementar S&OP aqui. Então, você precisa convencer aí o diretor de finanças e tal. Pô, mas eu... E aí, quando você estiver bem, eu pego um avião e vou aí. Então, assim, tem resistência, tem outras prioridades. Sim. Então, para você motivar o Chicão, eu preciso dar suporte para você, para estar próximo de você, para te engajar e falar que o negócio vai crescer. Obviamente que sim, tem um alinhamento global, mas então era um papel de convencimento. Então, se eu via que o Chicão era um cara bom e entregou e tinha know-how, eu falava, o Chicão tá na Argentina. Paraguai, Uruguai, você faz para mim, né, Chicão? Não vou aí. Você vai aí. Não, mas você faz, tá? Você faz. Obrigado, Tique. E não dá pra falar não, né? O cara tá apostando em mim, porra. Vai falar não pro chefe? Eu vou, né? Pô, deixa comigo aqui, Fernando. E quando Demorou. você cuida de muitos países, você tem níveis de maturidade completamente. Você tem cara bom e tem cara que é super júnior. Né? E aí eu pegava, mapeei também essas pessoas, tinha um orçamento para isso e levava todo mundo para Paris para um curso de S&OP. Numa escola que era Pernod-Ricard, em Lavozine, maravilhoso lugar, e dava um curso. Aí, cara, os melhores do curso, tinha uma consultoria que me ajudava e tal, fazia todo o conteúdo do curso. Eu falava, bom, o Chicão é bom estar lá no Brasil. Então eu tenho um mapa, o mapa do mundo. Cara, o cara do Brasil, o Chicão é bom, o cara do Miami é bom. E aí eu falo, preciso de gente de S&OP na Itália. Chicão, tem mobilidade? Vem. Então isso foi um diferencial meu. Então, meu chefe me ligava e falava, puta, eu preciso de um cara de planejamento na Argentina. Pô, esse cara que fala espanhol, ele tá no Chile, ó. Vai sair barato. Então, eu me organizei de uma forma. Caramba. E quando eu fui também... Estratégico, engenheiro. Exatamente. Então, eu coloquei uma estratégia de gestão de pessoas. Então, por exemplo, uma outra coisa que eu fiz. Quando eu fui para lá, eu falei, bom, quem é blocker do meu projeto? Quem é sponsor? Quem é apoiador? Então, eu fiz um organograma de pessoas. Então, cara... O Thiago é um cara importante, mas ele é um blocker. Por que ele é um blocker? Ou porque ele não tem prioridade, ou porque ele não sabe o que é S&OP, ou porque ele não se interessa. Ele não tá afim dessa mudança. Não tá na agenda joga dele. Contra. Não tá. Mas o Chico é amigo dele. Influencia. Então põe o Chico azul e o Thiago vermelho. Então, mas eu me relacionei bem com o Chico. Chico, você tem que falar com o Thiago. Então eu faço o Thiago virar azul através do Chico. Aí eu fico te enchendo o saco pra você influenciar ele. E aí eu me organizo com isso, entendeu? Eu já tava quase mandando um CV pra você, mas agora eu já fiquei com medo. O cara daqui a pouco leva a camisa aqui, Fernando, toma aí. Eu tinha um mapa de pessoa com os bonequinhos no PowerPoint. E eu olhava e falava, preciso falar com esse cara. E aí ele ainda tá vermelho. E aí eu transformava os caras de blocker pra... Fiquei com medo. Se ele montar uma igreja, Thiago... Uma ideia. Não, mas é importante. E isso diz muito quem é você e você não precisa nem falar muito pra gente identificar, porque realmente transparece. Mas assim, entendi a sua estratégia, mas teve alguma dificuldade na sua primeira passagem? Sempre tem.
com os franceses? Que, assim, Sempre tem. eu já ouvi que é difícil trabalhar Sim. com os franceses, Sim. não é uma coisa simples, né? Sim. E como que você lidou com essa dificuldade inicial lá atrás? Olha, né? na verdade, assim, bom senso e humildade, né? Só que aí depois eu vi que o bom senso precisa ser maior do que a humildade, porque quando você é humilde muito perante, né, os franceses, principalmente o parisiense, aí o cara... Teve Então você preconceito de você vir de... Pô, Eu não você sinto, gringo, a palavra preconceito é muito forte, eu né? digo Dificuldade uma eu tive... resistência, Assim, podemos tive falar, né? muita. Pô, o cara vem lá do Mas Brasil, da muita, América do mas Sul. muita. É. Eu vi piadinhas assim que eu fiquei chateado, levantei e tirei satisfação. Eu tenho 2 exemplos aqui que eu posso falar. Fala, conta pra nós, E só assim, pra nós. que, assim, eu lembro como se fosse hoje, cara. Assim, precisa ir na Rússia, em Moscou, fazer o engagement do SNOP. Pô, eu vou. E aí, obviamente, que eu me preparei e tal. Falei, bom, deixa eu ver como é que eu faço para ir. O brasileiro não precisa de visto para ir para a Rússia. Isso em 2018, 2019. O brasileiro não precisa de visto. É uma relação dos países. E o francês precisa. Então eu falei, bom, eu vou para Moscou, marquei passagem para semana que vem. Aí o francês falou, você tá louco, precisa de visto. Eu falei, não, brasileiro não precisa de visto. Ele, vocês corruptos. Nossa. Aí eu falei assim... Mas ele, só pra gente pôr na hierarquia, você era chefe dele? Não, ele era maior. Tá. Ele era maior, bem maior. Aí eu falei assim, que colocação importante na sua posição. Falei assim em inglês, né? Mas que colocação importante na sua posição. Eu quero ver você falar isso pros russos. E quando eu estiver lá numa reunião, eu vou falar que você falou isso. Fez essa brincadeira entre brasileiros e russos. Só pra descontrair ele. Começar assim. Vamos começar assim a reunião. Vamos começar fazendo essa piadinha que você fez. Aí você ajustou uma rota ali também, né? Porque acho que não houve e mais esse repetição mesmo cara, disso. foi o mesmo cara. Tive um outro problema, cara. Toda manhã de quarta-feira, eu tinha essa reunião do Follow the Sun. Então a gente chegava de manhã, cara, 8 horas da manhã, meu chefe inglês estava lá. Então, e o pessoal francês costuma chegar um pouco mais tarde no escritório. A comunidade francesa não fica brava comigo, hein? Mas essa é uma verdade. Só assistir Emily em Paris aí que vocês vão entender um pouco. Mas o fato é o seguinte. Então, assim, religiosamente, o meu chefe inglês religiosamente estava lá. Ele falava, e aí? Eu falei, só falar bom dia e oi que tá 30 caras conectados aí. Então eu chegava antes, conectava todo mundo, testava o microfone de todo mundo. Cara, meu chefe chegou. Cara, começa a falar. Eu não ficava perdendo tempo conectando, meia hora, 15 minutos, conectando as pessoas. E esse cara que fez essa brincadeira com os russos, chegava sempre atrasado. Bom pra você. E aí, como todo cara de SNOP, eu falava, você veio na reunião, você falou que o projeto é prioridade, mas você não veio nas últimas 3 reuniões. O que está acontecendo? E aí eu tinha um scorecard que eu usava a vergonha alheia. Você registra tudo? Eu mostrava no scorecard. Falei, fulano não veio. Aí eu deixava aberto, eu nunca aguentava, só estava ali no scorecard. Aí o meu chefe falava, Tiago, você não veio nas últimas 3 reuniões? Caqui. E ele, um dia bom. Aconteceu o seguinte, religiosamente, por 3 anos, toda quarta-feira, o horário religioso. Uma quarta-feira, colapsou o trem lá de Paris, deu uma colapsada e tal. Cara, eu ia perder a hora. E eu cancelei o Outlook pelo telefone. Falei, cara, infelizmente eu tô no trem, colapsou, não vou chegar. Eu preferi cancelar do que atrasar a agenda de 40 caras. Sim. E era toda semana, não tinha nada demais. Depois eu fazia. Exatamente. Cara, o meu chefe me mandou um e-mail, falou, ele me ligou, falou, veja seu e-mail, mas não faça nada. E deu risada. E eu no trem parado na estação. Olhou o e-mail. Ele mandou um forward do e-mail desse cara aí, que falou o seguinte, só pro meu chefe, mandou pra todo mundo, menos pra mim. Me excluiu, falou, falta de profissionalismo, o cara cancelar a reunião, meia hora, que foi a única reunião que ele ia chegar no horário. Eu cancelei porque eu tinha um problema no trem. Cara, ele não faça nada. Eu falei, o quê? Aí o trem começou a andar, eu fiquei aqui nervoso, perdi minha estação. Aí eu perdi, e é isso aí no WhatsApp com ele, perdi minha estação, ele deu risada, voltei no trem, peguei a estação, falei, vou falar bom dia, vou na sala dele direto. Cara, subi na sala dele e falei, o que é isso aqui? O que é esse e-mail aqui? Aí eu falei, aí eu chutei um número, falei, eu tô há 70 quarta-feiras fazendo reunião, todo dia, você não veio nenhuma, eu tenho quem vem e quem não vem, você atrasou em todos. Você quer falar de profissionalismo pra mim? Porque eu tive um problema no trem. Você quer falar de profissionalismo pra mim? Não, é porque não. Nunca mais esse cara fez nenhuma piadinha comigo, me respeitou super.
minha relação com ele mudou significativamente para melhor. Não, às vezes é preciso Para isso, melhor. né? Então, assim, cara, isso é uma coisa que pessoas, né? Então, você não conhece as pessoas, dê o direito das pessoas serem simpáticas, dê o direito. Se você não for simpático depois, eu vou saber, Chicão. É o próximo telefonema, mas não vou te atender. Mas a primeira empatia é, cara... Sim. Você viu? Qual a dificuldade que vocês tiveram, com todo o respeito, de me contatar? Eu não Zero. sou ninguém, mas Zero. você me chamou, eu respondi, pô, eu vou, que Zero. legal. Então, mas não é isso por causa de vocês, é por causa de vocês também, mas eu faço isso pra todo mundo, cara. Não, e a gente agradece, porque a gente incrivelmente recebe nãos também, mas a gente entende, faz parte. Assim, Mas o que eu tenho falado pro Chicão é o seguinte, cara, bom... nós estamos entrando naquele jeito de pessoas e way of work, não sei se é esse o tema, eu não mas... vou perder, mas não vou é- perder esse filme mas não, porque é bom. Só pra falar, já dizia o Skank, né, cara? Se você não gosta dele, diga logo a verdade, sem perder a cabeça, sem perder a amizade. Você sabe, em que é cima exatamente disso isso, também, o Meirelles, que hoje é secretário da Fazenda, acho que ainda é aqui de São Paulo, do Dória, eu li uma biografia dele, porque ele foi o primeiro, se não me engano, o primeiro presidente do Banco de Boston, né, brasileiro lá, Sim. e eu li que ele chegou para presidir o banco, né, e ele logo identificou que 3, 4 estavam começando a sabotar, não sei o quê. Pô, ele percebeu, chamou todo mundo na sala e falou assim, olha, mais ou menos assim, né, eu sou o chefe aqui e a pauta vai seguir dessa forma, com isso, com isso, com isso. Ou vocês estão dentro ou vocês estão fora. O que vocês querem fazer? Aí já definiu, a partir dali, meu amigo, ganhou o time de cara e falou assim, aqui, não vem que não tem, entendeu? Vamos logo separar aqui, entendeu? Mas eu acho que o brasileiro, ele tende a não romantizar, ele tende a entender mais as pessoas, Ele é né? disposto, disponível a entender. Exato. Então, assim, igual esse cara... Não sei, viu, Chicão, do brasileiro, não. Não, mas olha só, no caso dele... Os gringos amam isso aqui, cara. Imagina o quê? Amo. Exato. Eu acho o brasileiro, a gente é assim um pouco... A gente não fala a verdade. É difícil você falar não. Aqui a gente fala... Você tá falando um pouco submisso também? Mais ou menos. Não, submisso bastante, porque o brasileiro adora gringo, né? Aqui o gringo Sim. vira rei. Não, Sim. mas eu tô E ainda falando... mais a gente que trabalha em multinacionais, os caras acham que são os colonizadores até hoje. Mas o que eu disse em relação de ser brasileiro... Eu digo os gringos, né? É que a gente entende mais isso. Igual, a gente entende que esse cara talvez fez uma piada num dia ruim que não deveria falar, entendeu? Aí vai lá e, pô... Não, vou deixar passar. Eu não vou entender isso, não. Eu vou pensar igual o Fernando. O cara A atitude foi correta e deve se tomar. Mas é que concorda que ele deveria já ter chutado o balde quando a piada da corrupção, né? Exato. Mas ele deu uma postergadinha. Bem, aí, imagina quantas, Fernando, não passou, quantas piadinhas não passaram, porque você não matou lá atrás esse cara, entendeu? Mas sem dúvida, então, assim, isso é um pouco de autoestima. Você precisa dar autoestima para as pessoas, né? Uhum. Tem mais 2 casos super simples, não sei como é que tá o tempo aí, porque assim, primeiro dia formal, várias pessoas novas, um time multifuncional e multipaíses, tá? Pessoas de tudo que é lado. Então as pessoas, meu nome é fulano, eu tenho tantos anos de companhia, trabalho aqui e tal, tô aqui vindo aqui para Paris nessa posição. Que legal, chegou a minha vez. Meu nome é Fernando, sou casado, tenho 2 filhos, minha carreira foi aqui, trabalhei 10 anos na Diageo, eu estava na Pernod Ricard, são os concorrentes diretos, né? Trabalhei 10 anos na Diageo, agora estou há 8 na Pernod Ricard. Cara, muito contente de estar aqui, obrigado pela oportunidade e tal, fulano, obrigado e tal. Próximo. O cara começou a apresentação dele do meu lado. Ele falou assim, meu nome é fulano, eu jamais trabalharia na concorrente. Em vez de se apresentar, ele me atacou. Eu falei, então você é limitado, porque você só conhece uma empresa e eu conheço mais o segmento do que você. Obrigado. Ainda conheço o concorrente, posso trazer. Então, é uma pena que você é limitado. Você conhece uma cultura, uma empresa, Sabe aquele meme do Batman? Aquele meme do Batman. Pra que fazer isso? Nossa. E ele era francês? Francês. Por coincidência. Não, é desnecessário, né? E o outro exemplo, exemplo idiota, desse mesmo cara do russo, né? O mesmo cara da reunião, né? Do antiprofissional. Cara, estamos numa reunião em 8 pessoas.
Era reunião liderada por mim, meu projeto, a gente estava colocando uma ferramenta para suportar o processo de CNOP, estava desenvolvendo a ferramenta e tal. Ele, antes de começar a reunião, eu só queria falar uma coisa pro Fernando. Ele fala. Ô, amigo. Fala, fulano. Vai vir coisa boa, já, né? Prepara, né? Aí ele, nós estamos em 8 aqui, 7 franceses e 1 brasileiro. Temos que falar inglês por causa de você. Eu falei, e isso é pauta da reunião? Cara, você teve que engolir essas coisas também. Mas, né, cara, mas eu me lido tão bem com isso, Chicão. É mesmo? Isso é pauta da reunião? Pô, então vamos voltar. Bom, pessoal, voltando aqui. Você entendeu? E aí os outros falam assim, puta, é mesmo, que babaca, né? E vambora. Perdeu a oportunidade. Mas você tem que ter presença de espírito, você tem que ter a sacada na hora, cara. Eu vi um podcast. Muito bom. Eu vi um podcast do Whindersson Nunes, que é um cara, né, jovem e com uma cabeça muito boa, inclusive lutou ontem com Popó. É verdade, eu queria ver as imagens, não acabei não vendo. Foi domingo. Foi um empate xoxo, domingo. Foi um empate xoxo ali e tal. Foi pra valer mesmo ou foi Gigantes do Ringue? Não, Gigantes do Ringue. Não, houve uma trocação, mas é entertainment. Não, mas nada mais do que isso. O Popó bateu. Mas assim, ele usou um termo de otário. Ele falou assim, cara, como tem gente otária, né, cara? Eu até falei, vou pesquisar essa palavra no dicionário, e ele usou exatamente esses exemplos de pessoas que perdem a oportunidade de ficar quieta para falar algo que não tem absolutamente nada a ver. Mas, sabe, perde a oportunidade de ficar quieta. E vai ofender o cara. Exato. Não, e hoje... Nada a ver, mostra trabalho, amigão. Mas hoje, mais planilha, mais legal que a do Thiago. Mas isso aí, no caso rebaixar dele. No caso do Whindersson, além de tudo, é um show. Não era o cara, né, foi ali. E por trás daquilo teve trabalho, muita gente foi ali para gravar, para filmar, o técnico de som, o técnico daquilo, gerou renda, gerou trabalho. Não, imagina, se você não gosta, cara, você só muda, você não vê, não precisa comentar. Não, esse que é o ponto. As pessoas que perdem a oportunidade, e como é cheio de pessoas desse nível, né, Fernando? Você contou 4 ou 5 casos aqui, e com certeza você deve ter vários outros. Não, mas aí é um ponto bom, Thiago, porque pra gente apertar o Fernando aqui, porque isso aí foi lá em Paris, mas e aqui no Brasil, aqui na... Não, então assim... Tem otário no Brasil. No mundo corporativo, a gente sabe, né? Não é essa felicidade. Fazendo um parênteses porque aqui, tem né, muita briga entre as áreas, por causa do Fernando, não gosto do Fernando, isso aqui é pra área do Fernando, então, ó, não vamos entregar agora não, manda amanhã cedo. Se é pra turma do Fernando... Deixa no final da fila aí. Tem essas coisas. Não tem, obviamente que tem, né? O mundo corporativo é o mundo corporativo, né? Sim. Ninguém tá ali para fazer, né, caridade, todo mundo quer performar, quer aparecer, quer sua exposição positiva, tá, né? Quer ter conversa. Mas deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Assim, eu trabalho numa empresa que preza o relacionamento. Então, essas dificuldades, aí eu vou olhar para a câmera, essas dificuldades todo mundo vai ter o tempo todo. Exato. Você precisa saber superar. Então, eu trabalho numa empresa fantástica que me deu uma baita oportunidade de morar fora com a minha família. Sim. Entendeu? Cara, é uma experiência que impagável e tá me levando de novo. Então, assim, eu hoje falo que a cada ano, ou a cada momento que eu vivo, eu tô tendo a melhor experiência profissional da minha vida. Boa. E tá tudo certo. Cara, esses casos que eu trouxe aqui pra gente bater papo e dar risada, cara, isso aqui é menor. De novo, você precisa ter presença de espírito e saber aproveitar, né? E, de novo, e retribuir, né? Então, retribuir. Exato. E retribuir o que você está fazendo. Acho que isso é importante. Né? Não, e o que você está falando aqui para nós é uma generosidade. E com profissionais maravilhosos, hein? Não, cara, profissionais maravilhosos que me deram essa oportunidade, cara. Sim. Porque você dividir esses pontos, eu acho assim fantástico para quem vai para fora, vai trabalhar, ou amanhã ou depois vai ter essa oportunidade, pode se deparar com tal situação. E é um exemplo de como você se saiu ali rápido, assim, matando ali, vamos trabalhar aqui e tal. É perfeito, cara. Assim, situações que acontecem. E assim, em conversas e até em outras oportunidades, assim, cara, o profissional de supply chain do Brasil, o profissional brasileiro, aí vamos pegar a supply chain, que é a nossa área, a nossa especialidade. Cara, pra mim é um dos caras mais completos que tem no mundo. Sim. No mundo, cara. Exato. Infraestrutura que a gente sabe. Portos que a gente sabe. Custo que a gente sabe. Transporte e sinistralidade e risco que a gente sabe. Warehouses. Customer services. Então, de novo, percorrências gigantes. Né? Inflação, pressão e greve. Custo Brasil. Custo Brasil, que eu já comentei. Cara, esse cara,
E ele tem um modelo de trabalho de crise praticamente constante. Ele só não chama de crise, porque já é o nosso dia a dia. Exato. Quando ele vai para fora, ele tem uma capacidade de inovar e de criatividade que ele aprendeu na prática. É É normal, impressionante, cara. Então, se o cara se dedica a isso, ele é um dos melhores profissionais que tem. Porque ele viveu uma experiência. Você vai para os países nórdicos, cara, o forecast accuracy é 90 Você para fala, cima. caralho. O cara sempre vende aquilo lá, não tem O variação. bias incrível. O clima não tem calor, não tem final de semana, não tem não sei, então é tudo aquilo ali. Flat. Então, é uma outra experiência. Exato. E agora, você voltando para a França, ele tá lá de novo? Tá lá ainda? Esse cara do aí, russo? ele tá lá. Filho da Ele já não tá no escritório, ele tá numa outra, ele tá responsável por uma outra área. Graças Mas a Deus. ele aprendeu um pouquinho, né? Não, Assim, cara, né? até Tomou as cotoveladas. hoje ele me encontra, ele fala assim, cara, eu gosto muito de você e tal. Então hoje ele me respeita muito. Mas o que eu Mas tava não, falando, conquistando, né? Você vai conquistando, né? Sim. o que eu tava falando do brasileiro é que a gente tem essa mania de dificilmente falar não, né? Fala assim, eu passo lá depois. Vamos combinar, assim, vamos isso, vamos aquilo. Ô, Fernando, dá para você preparar isso aqui para mim até amanhã? Você não... talvez você vai falar, eu consigo, né? Vai se matar para entregar, não vai dizer, não, Fernando, olha... Eu não sei falar, não. É difícil pro brasileiro, tem essa postura do brasileiro, né? Pro meu chefe, eu não sei falar, não, cara. Não, mas aí Pode, eu acho que pode não... me pedir o que quiser, cara. Obviamente que eu contextualizo. Você fez eu... exército ou não? Fez tiro de Não, guerra? não, Coisa mas assim, é não? porque... Hierarquia. Exato. Né? Respeito e hierarquia. Eu sou assim. Cara, assim, Thiago, precisa disso pra aquilo. Cara, se ele precisa, e se ele tá me pedindo, cara, por que eu não vou fazer, entendeu? Mas olha, Thiago, eu demorei para aprender isso na minha carreira profissional. Engraçado, porque você me ensinou muito isso. Não, calma, eu demorei. Quando você chegou, eu já tinha aprendido, tá? Já tava bem. Já tava bem. Me ensinou muito isso. Isso foi muito no meu começo, porque eu tinha muita coisa, o cara pedia, eu falei, pô, eu tenho várias demandas aqui urgente para ele, para o outro, para tal. Se eu parar para fazer só porque ele tá pedindo, eu vou ferrar 5 caras, porque meu chefe tá pedindo. Aí eu não fazia. Aí ele vinha me cobrar, eu falei, não, mas é porque a ponte estava caindo, eu precisava fazer isso, a luz queimou, eu precisava daquilo. Mas é o poder da influência e da construção. Olha, eu tenho isso aqui, o que você quer? Exato, é óbvio. Mas eu sempre fui cobrado no pedido ponto. dele. Isso não significa que... Aí depois, mais pra frente, como eu me ferrei muito, eu falei, agora eu já sei. Deixa o cara, mas vocês hoje o modelo aí, tá mais democrático, Não, né? É óbvio que Vou isso não faz atender meu sentido. chefe. Parem As as novas máquinas. gerações aí... Tudo é negociável, né, Fernando? Agora, eu vou na frente do meu chefe fazer uma apresentação, cara, eu olhei a apresentação 20 vezes. Isso aí. Sim. Com respeito ao tempo dele, a hierarquia, eu falo, cara, eu tenho que estar lá bem preparado. É isso. A gente aprendeu eu isso, valorizo o tempo do meu chefe também. Cara, se ele marca uma reunião comigo, eu valorizo demais. 5 minutos antes eu já estou lá. Eu também, sim. mas assim, eu valorizo mais ainda o conteúdo. Isso. Cara, não, com certeza. Tempo, é tudo, né? Falando. Essa é a pegada, né? É o conteúdo. Amanhã eu vou Exato. apresentar um trabalho para você. Meu amigo, eu vou ficar até tarde. Puta, eu já vi 5 vezes, vou ver de novo. Tá? Tem alguma coisa até. Exato. Porque depois eu apresento, deu certo, beleza. Eu não Valeu queria a perder- pena. Eu não queria perder isso. Não, Outra coisa que você me falou, que faz sentido. Ele falou assim pra mim, quando aparecer um negocinho aqui atrás, sei lá, aqui no fundo aqui, precisa fazer alguma coisa. Faça. Porque teu chefe vai vir sim. e vai pedir aquilo que ficou... Procrastinação você está falando, né? Não, Aquilo- o lance da luzinha que acendeu... feeling. Não, a você- luzinha que acendeu assim, você dá valor pra essa luzinha. Faça. Porque o cara vai chegar, é alguém do além, seja lá de onde for, Vai pipocar. que vai pipocar vai e te deu um pipocar. insight. E você tem que ter essa... Foi você que me falou isso. Então, Tem a os líderes, maturidade. talvez os líderes mais antigos, né, ou mais velhos, vamos dizer assim, eles davam recados meio subliminares. Então você falava, cara, você lembra na última vez eu falei pra você não fazer isso, mas você não falou explicitamente. Então agora assim, hoje o ambiente está mais leve. Sim. A gente trabalha numa empresa que sim, tem performance, tem exigência, a gente vê o histórico de performance, consistência, babá, tem o feedback, tem o calibration, tem o talent review, babá. Só que as relações são mais light. Então a gente tem responsabilidade, a gente tem que entregar, tem o target, tem o objetivo, mas vamos se divertir. Sim. Então vamos ser light.
Entendeu? Mais agora, os democrático, antigos, eu lembro, cara, eu tive chefes aí, não só na Pelão, mas em outros lugares, que eram super rigorosos. Cara, eu vi várias coisas, o cara amassar o negócio, rasgar na frente. É isso aí, campeão. Mas não são só antigos, Sai viu, da sala. Fernando? Tem muita gente nova com essa cabeça Esse cara vai ter antiga, problema. né? Vai ter problema de gestão, vai ter... E não que vai a ter... gente conhece. Não vai ter. Já querendo colocar pimentinha. E a gente conhece. Não vamos então assim, mas você vai afastar as pessoas, você vai aumentar turnover. É um tipo de gestão que não cabe mais, né? Você sabe, Fernando? uma coisa, quando eu estava no mundo corporativo que me incomodava muito, a gente ia ter reunião lá com o diretor, todos gerenciam, e determinada pessoa, nas reuniões, sempre levava o problema da minha área. E na hora ali, o diretor ouvindo aquilo, o cara acha o fim do mundo, alguma coisa, né? Fica chato. Aí depois eu ficava pensando, pô, por que essa pessoa não vem conversar comigo e vamos resolver esse problema? Porque não era, eu nem sabia que estava tendo aquele problema. Era novo para você. Por que precisa levar na reunião? Não dá para a gente conversar antes, né? É aquela coisa do mundo corporativo, que eu acho, sabe? Você não é nem fair isso, né? Não, você é brilhante, é uma pessoa inteligente, mas assim, cresça com a sua luz, não precisa apagar a minha, cara. Vamos resolver as coisas antes. Por que você precisa trazer pro diretor para você ganhar ponto na frente do cara? Então, esse é o ponto, assim, voltando pro tema do Thiagão aí, cara, assim, respeite o tempo do cara, se prepare. A maior educação que você pode ter, se prepare. Então, eu viajei o mundo inteiro e ia pôr o S&OP no processo do cara. Quem falou que o cara sabia o que é S&OP? O que ele queria isso. Sim. Só que eu vinha, aí ele falava assim, cara, tô indo aí do Brasil, eu era o Fernando do Headquarter. Então os caras, puta, vou ter que receber esse cara. Então, para você tornar isso de uma forma que foi empurrado para uma coisa influenciadora, que engagement, né, que engaja o cara, se prepara. Aí eu via no business do cara, eu olhava o business do cara e falava, ó, você teve out of stock aqui, seu nível de estoque podia ser um pouquinho melhor nesses itens, você vai ganhar dinheiro em cash flow e você vai ganhar top line com net sales se você aumentar o índice de inventário nesses itens A. Aí o cara já... ele manja. Não, mas eu falava os números dele. Dele, entendeu? então. E todo CEO de qualquer empresa, né, não é da minha, não é de onde vocês trabalharam, cara, qual é o grande objetivo desses caras? Entrega o business, P&L, entrega market share e cash flow. Cara. É isso aí, cara. Aí você pode dar o nome que você quiser, inovação, projeto X, Y, Z, P&L, cash flow e market share, cara. Exato. Não, e faz sentido. E aí o lance Pega a língua do cara e convence ele ali. Puto, o cara se preparou. Exato. O cara veio... Mas isso o cara veio preparado para o meu negócio. E se o cara for esperto, ele vai na primeira... Aí ele fala assim, não, então eu quero que você fique. Aí você atrai o cara. Aí você vira referência para ele. Você precisa vir aqui. Você precisa vir aqui. Falei, não, aí também... né? Não, mas... Eu tenho vários exemplos de sucesso, né? Assim, em business pequenos, cara, que o time foi fantástico. República Tcheca. Cara, o CFO adorou o tema de S&OP, começou super, engajou todo mundo. A primeira reunião oficial de kickoff, eu levei o presidente EMEA Latam. Aí eu falei, galera, eu tenho uma boa e uma má notícia. Ou o que, Fernando? Eu falei, ó, fulano vai ir com a gente aí na reunião. Ele, que na primeira reunião você vai ver. Calma, pessoal. É uma baita exposição para vocês. Quantas vezes esse cara foi aí? Puta, faz 5 anos que ele não vem. Falei, então, ele vai, ele sabe que que não está com maturidade, que é a primeira, ele quer ver a troca de informações. Aí fui 3 dias antes, preparei todos os caras. Eu fala isso. Cara, sem ficar nervoso, é uma conversa aberta, dá demanda e tal, ele quer ver. Cara, depois ele gravou um vídeo pra mim, que eu botei na intranet da empresa, sendo mal. Eu falei, cara, eu adorei a conversa da República Tcheca, o pessoal de vendas desafiando o supply desafiando vendas, com o marqueteiro olhando, falando de negócio, todo mundo falando de negócio. Ele adorou. Não, imagina a exposição para a companhia. E os caras da República Tcheca falando, o cara foi super positivo ter vindo a visita do cara aqui. E outras pessoas se empolgando para isso também, né? Aí meus bonequinhos de vermelho viravam para verde, azul, entendeu? E aí vai indo, né, cara? Não esquece isso aí não, Chicão. Não. O mapa tá sempre ali, cara. O mapa hierárquico é importante, interessante. A gente acabou falando só de pessoas, hein, cara? Olha que interessante. Mas tá super voltado nisso. E aí, Fernando, você é um cara de sucesso, claramente. Geralmente as pessoas olham as cachaças, né? As vodkas, né? E não olham os tombos. E os tombos, cara? Tem alguns tombos aí que a gente serve de exemplo? Não, tive tombo.
Tive tombo. Você consegue citar algum pra gente aí sem para não citar empresas e tal, né? Mas só eu o que recebi aconteceu convite, e o que você aprendeu com isso. Eu saí de uma empresa, convidado, né? Uma baita de uma... Apesar de ter o escopo um pouco menor, uma empresa fantástica, escopo menor, mas uma empresa que é um monstro, 5 bi de faturamento, né? Fast moving consumer goods, era uma complexidade que eu precisava. Né? Então você é de Spirits também, né? Então quando você tem número de warehouses, SKUs e invoices por ano, é o que traz um pouco da sua complexidade, com shelf life e tal. Eu fui para um negócio de Spirits, fui para um negócio alto giro e margem baixa. Com um escopo menor, eu tinha todo o supply chain, mas fui com um escopo menor, mas com 1.700 funcionários só na minha operação. Meu Deus. Nossa. Cara, eu tava numa pilha, cara, funcionário, né, de Ananindeua até Rio Grande do Sul. E o santo não bateu com o chefe. Né? Putz, eu pensei que isso ficava só embaixo, mas isso era... Não. E aí acabei sendo impactado, não tenho problema nenhum em falar. Acho que não desejo isso para ninguém, mas é uma experiência que todo mundo precisa passar. Sim. Mas rapidamente, em 3 meses, eu estava recolocado no mercado de novo. Eu também já passei por isso. E eu sabia das necessidades dessa pessoa, eu sabia da expectativa dessas pessoas, e eu sabia que eu estava abaixo da expectativa. Eu sabia. Chamei para conversar, falei, eu sei que a minha performance, meus objetivos são esses. Tem um gap aqui. Eu sei que eu não estou performando como você gostaria. Meus objetivos estão atrasados por causa disso. No resumo, eu até usei essas palavras assim, cara, eu estou limpando esgoto. Ninguém gosta de limpar esgoto. Eu tô sedimentando para fazer meus objetivos, mas estou sedimentando bem. Preciso de tempo. E limpar esgoto não é bonito, não é fancy, não é fã. Aqui, né? Não tem glamour, né, cara? Não tem glamour. E o pessoal de finanças falando, o que o Fernando está fazendo, a sanitização que o Fernando está fazendo, nos últimos 5 anos, nenhum cara de supply chain fez. Sim. Porque eu estava realmente trabalhando sério. E aí, não deu. A companhia não foi bem aquele ano, o resultado. Eu era um cara senior manager. Cara, fui cortado, mas facilmente foi uma decisão pessoal. Sim. Que eu poderia ter ficado, né? Porque isso no mundo corporativo é bem assim, né, Fernando? Se você ter a infelicidade do teu chefe não gostar de você, você pode transformar o esgoto em ouro, em água potável e tudo mais, que não vai adiantar nada. Ele vai falar, você não fez mais do que a obrigação, eu queria mais do que isso. Sempre vai ter, né? O mais importante é você enfrentar, acho que isso é um recado importante, é você enfrentar as suas realidades, né? E eu enfrentei as minhas realidades. O feeling, você precisa ter o feeling também, né? Você não pode ser um perdido. Então, cara, o radar, eu falava com a minha esposa, você mandado embora. Mas imagina, você trabalha no final de semana. Não tá legal, você mandado embora. E aí, o último enfrentamento que eu tive, enfrentamento super profissional e alto nível, mas eu falei, eu vi tua agenda com a tua secretária, você vai comigo no armazém tal para você entender o que eu estou falando. A sanitização que eu estou fazendo. Não, mas não sei o que. Eu falei, olha, nem que eu tiver que vestir de mordomo e você vai no banco de trás do meu carro, você vai comigo. Eu já bloqueei tua agenda, você vai. Fomos juntos. Aí eu aproveito, cara, 1h30 para ir no warehouse, interior de São Paulo, 1h30 de volta, eu vou aqui, conversando, engajando, vou tentar reverter, super. Cara, lá eu falei, escolhe um pallet que você quiser, antes do que você me pediu, antes da minha chegada. Cara, não batia o número do SAP com o lote, com o pack primário, secundário, não batia lote, era uma confusão, era que você mandava o que estava no sistema, chegava no cliente, era outro vencimento. O TIF lá embaixo. Não, cara, assim, era tudo, tinha 3, 4 datas de validade do produto num pack. Aí eu falei, lembra que você me pediu isso e eu cheguei para fazer isso? Então agora escolhe qualquer pallet aí, da data tal, que lembra que foi o e-mail que você me mandou? Tal. Mas isso é uma experiência que todo mundo tem, né? Não precisa, eu já entendi. Falei, não. Pega aquele, escolhe um você. Não, já entendi. Escolhe. Aí eu pegava o pallet, abria, tá aqui, ó. Pack de 1, pack de 2, 3, 4. Pega no sistema aí. Bateu? Agora tá certo. Para trás, nós temos um problema que temos que resolver. Isso não é meu. Sim. Herança. Precisamos ver. Só que quando eu fiz isso, esse enfrentamento eu já estava atrasado, a decisão já tinha sido tomada e tal. E bom, eu estava com aquele feeling e aconteceu. Então assim, pessoal, é importante ficar calmo e network. Network.
Sim. Bom, muito bom mesmo. Obrigado por mais uma dica aí. E você sabe que é isso mesmo, né? O networking, ele te ajuda de uma maneira que você não espera, né? Isso fica a dica, você é um cara extremamente conectado no LinkedIn, né? Eu te vejo aí diariamente, porque eu também sou conectado no LinkedIn, então eu vejo que você está online aí, não online no sistema, no programa, mas o tempo inteiro compartilhando postando, coisas compartilhando, e tal, sim. ajudando. É o que eu falo. Você eu faço citou, natural com prazer. Né? Até você citou aí o exemplo de quando a gente te procurou e realmente foi bate-bola. Eu te chamei, você me respondeu, a gente já conversou e foi super bacana. E quando, principalmente as pessoas estão nesse processo de transições de carreira, quando está nesse momento obscuro, que a gente inclusive trouxe a coach aqui, a Cris, que falou muito disso, cabeça de gelo, networking, e aí, cara, voltar a fazer um estudo, né? Até que é super natural você identificar os seus gaps, ver o que você poderia ter feito diferente. Foi o que até que você falou. Não, vida que segue também, eu tive o feeling, né? Mas um pouco tardiamente e tal. Mas acontece, né? Nas melhores famílias, né, cara? Acontece. Não tem jeito. Fernando, assim... acontece. Passou tudo isso, você vê assim o histórico da sua carreira, que brilhante que é. Mas, assim, em determinado momento você sentiu necessidade de, assim, putz, agora eu preciso fazer tal coisa para dar um próximo passo na sua carreira. Você lembra, assim, algo que você fez, sei lá? Por exemplo, que foi essencial para o próximo passo. Ou, sei lá, faltou alguma coisa aí. Se você não lembrar, quero saber outra coisa também. Tem uma coisa que me marcou muito e acho que é importante falar, né? Primeiro, você se atualizar, né? Então, não parar na faculdade, fiz MBA, esses cursos... Você fez intercâmbio? Aprendeu inglês? Você fez intercâmbio? Não. Esse foi na raça. Você fez aqui foi no estudando Brasil. aqui, CEULEP, Alumni e tal. Minto. E fiz uma... Ô, Thiago, esses dois aí podiam patrocinar a gente, porque só falamos de carreira, de alto escalão, mas né? eu fiz também, eu fiz um negócio legal. Você falou de intercâmbio, não posso chamar isso de intercâmbio, né? Mas um falecido amigo meu, que trabalhou comigo anos na viagem, um baita cara, muita saudade dele. Ele falou assim, cara, você precisa destravar o seu inglês. E você precisa melhorar o seu inglês. Há muito tempo atrás. Ele falou assim, cara, tem essa escola aqui, ó. Você vai em Bath, 80 quilômetros de Londres, você não vai achar nenhum brasileiro, você vai lá ficar internado. Cara, que escola. Que escola. 30 dias. Não, aí eu tinha 70 dias de férias penduradas. 70. Fui no meu chefe, fui na diretoria H, falei, eu tenho isso aqui pendurado, tá tudo rodando bem, blá, blá. Eu vou ficar lá 45 dias. Aí você deu aquele... 45 dias. Pulo do gato no inglês. Cara, mas assim, os caras te filmam, aí você depois vê a sua gravação. Você põe a mão no bolso, ficou nervoso, não sei o quê. E a escola, muito legal. Isso deu uma ajuda. E independente da idade, porque eu já era um cara um pouco mais velho para entrar na escolinha com a molecada, né? Mas não, cara, assim, isso realmente... E eu fiz um amigo, um húngaro, que até hoje no LinkedIn eu falo com ele, cara. Então eu falei, vou para Paris, você vai na minha casa, já fui na casa dele lá, quando eu estive lá. Bom, que legal, é isso. Que top. E quando você pensa na carreira, em algo que você deveria ter feito... E aí eu ia falar, então se você perguntou no inglês, eu falei uma coisa que mudou efetivamente, então de novo, atualização, cursos e tal, benchmark, sempre estimulei muito, cara. Sempre olha para fora, olha para a janela, cara. Sim. Olha o que as grandes empresas estão fazendo. Pega lá o Gartner, pega o ranking das melhores empresas de supply chain. Cara, qual é a principal característica dessa? É essa. Anota, guarda, né? E traz para o jogo. Mais uma coisa que, voltando para a tua pergunta, é coach. Eu fiz um coach que fez toda a diferença para mim. Quando eu voltei nessa posição de diretoria, uma colega minha de trabalho falou, Fernando, agora você está numa posição de liderança, você chegou nesse nível, você precisa, além de... A minha liderança já era uma liderança percebida, né? Eu sempre fui um cara de relacionamento e tal, já foi um aceite natural, acho que não teve grandes resistências para eu, né, como diretor, mas ela falou, cara, você agora precisa se posicionar,
é um modelo mais relacionamento político do que execução, implementação e mão na massa. É importante essa mudança, essa virada, né? E aí, cara, então assim, comportamento, mas você precisa ter um chefe que te apoie, que enxergue isso e te dê apoio também. O chefe vai saber as suas oportunidades, seus pontos de oportunidade, onde você é forte, porque aqui você é bom. Cara, eu também não posso reclamar todos os líderes que eu tive, tirando aquela que eu fui mandado embora. Mas você ter um chefe inteligente, cara, outra coisa na vida. Confia, delega e fala, aqui você não foi legal, tal, vai aqui. Isso, cara, na Pernod, cara... Eu tenho excelentes exemplos para dar, só excelentes exemplos. Que bacana. Isso estimula, né, pra caramba. Né? Com tudo fora, com todo esse trabalho que você tem tempo para lazer? Você tem hobby? Você gosta de fazer alguma coisa assim para manter essa cabeça fria lá com o russo? Na verdade, ultimamente, meu hobby são meus filhos, minha família, né? Então eu gosto de fazer tudo com eles. Agora a gente tá um pouco afastado, porque eu tô morando aqui, eles foram antes pra França, por causa de escola e tal. Então, assim, e aqui, quando eu tô aqui, eu jogo beach tênis, né? Tá na modinha aí, eu sempre fui de frescobol da praia, eu sou cara de praia e frescobol. E aí eu vi o beach tênis. Eu também gosto muito de praia. Então, e aí, é isso aí. E antigamente, eu soltei de paraquedas. 10 anos só fui paraquedista. Nossa, que legal. E aí, quando nasceu meu primeiro filho... Você parou. Parei. Você sabe que eu tive um professor de inglês o futebol e tal, mas há muito tempo. O futebol eu parei porque machuca muito. Já estamos velhos. Esse negócio de paraquedismo, eu tinha um professor de inglês lá. O jogador de futebol. Que eu trabalhava na Roche. Eu tô velho, ele tá jovem. E ele falou o seguinte, ele era gringo, ele era paraquedista, pulava muito de paraquedas. Mas ele falou assim, se eu não caso, eu acho que eu já tinha morrido. Porque o lance do paraquedista, ele abrir o paraquedas no limite, né? Que a sensação dura mais, né? Ele falou assim, cara, já tava assim... Então, mas aí é que... Aí a mulher dele falou, você é louco, para com isso. Aí o medo é importante, cara. Eu nunca tive nenhum evento, já vi alguns eventos, mas eu nunca tive nenhum evento. Eu sempre respeitei, e o medo faz você respeitar o equipamento, você se equipar na hora certa. Tem cara que estava no avião se equipando, pondo... Cara, se você esquece uma fivela, cara, você esquece de atachar um negócio, então aqui você vai, aí eu sempre saltava com uns amigos de faculdade, então eu me equipava, ele vistoriava, eu vistoriava o dele. Sim. Não, assim... Tem um episódio de um cara isso pulando. De abrir mais... No limite? No limite, não. Você vai com o altímetro na mão, cara, eu sempre abria... mas para aumentar a sensação, né? Assim, então, é loucura, né? Louco, então, né, cara? Então, assim, aí esse cara... Eu tenho amigos que são assim, né, cara? Adrenalina no último, né? Mas é igual o André até o fim. O André falando do Félix lá, que pulou do Cristo. O cara lá da Red Bull, o cara número 1, o Félix, que pulou da estratosfera, sabe? Sim. Ele é o número 1 da Red Bull. Eu não lembro o sobrenome dele, é Baum alguma coisa. E ele pulou do Cristo, né? Ele pulou dos braços do Cristo e entrou no táxi lá embaixo ali, porque era extremamente proibido. Maluco, né? Já fugiu. Né? Então. Mas teve uma outra na praia, Thiago, que ele, para abrir o evento... Ele pulou de paraquedas assim e todo mundo na praia, que era o evento da Red Bull gigante, né? E todo mundo começou a olhar o cara assim descendo. E todo mundo, o cara não vai abrir. Mano, abriu no limite. Pum. Então, se o cara morrer, acabou o evento agora. Então, né, voltando na Red Bull, né, cara, eu lembro um cara que falou isso pra mim, né, que a gente conversou offline aí, né, ele falou assim, Red Bull é isso, no risk, no fun. É isso aí. Só que com altíssimo profissionalismo, responsabilidade. Né? Altíssimo responsabilidade. Work hard, play hard também. Eu lembro que eu vi um vídeo uma vez, o cara saltou de paraquedas, no final, não sei o que aconteceu, algum problema, e ele foi desviando aqui, desviando ali, ele bateu na parede assim, ó, plá, e caiu no chão. Aí ele dá um berro de felicidade, imagina, cara. Ele deu um berro de felicidade de ter passado por isso. Que o negócio precisa respeitar muito, porque o negócio... E falando em medo, a gente já falou algumas vezes de medo aqui na mesa. O medo, ele é o seu controlador? O risco, né? Você toma muito risco no trabalho? Não, risco controlado, né? A gente chega num nível, aí, falando profissionalmente, né? Que você já conhece, já tem experiência prática e tal, você pode arriscar um pouco mais, né? Obviamente que tem gente que trabalha super conservador. Exato. Supply chain não tem como não tomar isso. risco. Então, assim, vamos antecipar alguma coisa, vamos correr esse risco de inventário, vamos apostar numa inovação, né? Vamos apostar numa inovação, então você dá um olhar supply chain para os caras, então vamos encher o pipeline, vamos crescer, mas é muito inventário.
Calma. Calma, que depois a gente controla, deixa ele pegar tracking, você ter uma estabilidade na demanda, e aí eu regulo, mas vamos chegar forte para ter demanda, para não ter out of stock ruptura no meio de uma shortage no começo, pô. Então acho que assim, você toma risco, né? Toma com pessoas, né? Puta, essa pessoa tem esse background, mas aqui eu conheço o behavior, ela é boa, ela tem já experiência da companhia, ela vai bem aqui nessa posição. Cara, cansei de fazer isso. Boa. Então assim, é um risco baixo, controlado, você conhece, vai performar, você confia, vai. O ponto, a gente até já teve essa oportunidade de perguntar. Obviamente que a gente, a gente erra tentando acertar. E você já teve algum erro com pessoas que você teve oportunidade de consertar, Fernando? Eu já tive. Falar que não teve erro com pessoas né? Não, mas é o mais importante. Errar, beleza, mas ter oportunidade de arrumar aquilo, entendeu? Por exemplo, a gente já teve uma oportunidade que o rapaz não deu a promoção pro próximo, né? Errando, porém ele mudou de empresa, né? E aí ele deu oportunidade na nova empresa porque ele entendeu que ele tinha feito a avaliação errada. Foi um dos convidados que a gente teve que falou essa história pra gente. Então, o mais importante do que errar é ter a consciência e consertar da melhor maneira possível. Óbvio que você tem erros, algumas decepções, você aposta em algumas pessoas e de repente... Não porque ela não performa, ou você fica frustrado até pela postura dela, né? Então, assim, mas assim, a vida, no momento que a gente está hoje, de carreira, você coleciona mais sucessos do que insucessos, né? Sim. Então, mas sim, já tive algumas decepções, sim. Sim. Aliás, a gente... E que aí, corporativamente, você não pode falar tudo o que você quer falar, então, mas aí você simplesmente desliga, ou então se afasta, né? Mas sim. Isso é um cara que comemora, Fernando? Comemora. É tipo, batemos um recorde de expedição. Comemora. Vamos estourar. Comemora. Batemos zero shortage. Comemora e compartilho. E fala, olha, esse mês batemos recorde histórico de faturamento. Foi o Zezinho que fez isso e manda o corporativo, manda geral. Isso é bom, muito isso bom. Isso é bom, Cara, como tudo que é bom... Passou rápido agora, né, cara? Que legal. Cara, passou muito rápido. A gente tinha aí... muita coisa para explorar, com certeza. Você queria... Tem alguma coisa que a gente não falou que você queria ter falado? Não, acho que a gente abordou... Se tivesse... Não, super tranquilo. Bom, é aquilo, né? Não programamos nada e falamos um monte de coisa. Foi bem tranquilo. Bacana. A gente foi navegando aí, surfando aí, conforme o tamanho das ondas aí. Você gostaria de deixar alguma mensagem, Fernando, para alguém? Eu acho que assim, eu primeiro agradecer vocês aí, a atenção, a gentileza, né? O pessoal que está aí nos bastidores aí, né? Obrigado pelo convite. Eu sou um cara simples, gosto de me relacionar e eu espero que as mensagens que eu compartilhei aqui sirva para alguém, sirva de exemplo, né? De exemplo, de ajuda, ou de um toque. Com certeza, é isso, simplicidade, profissionalismo, perseverança, né? Sim. Assim, acho que disciplina, né? Educação e disciplina. Acho que são coisas que... Superar a diversidade. Exatamente. Você também ter um pouco de autoestima, né? Entender o seu conhecimento e sem esnobar ninguém, se colocar na hora certa, no momento certo. Perfeito. Cara, de novo, e o profissional brasileiro, cara, é um dos mais completos, hein? É um dos mais completos que eu conheço. Cara. Muito bom. Bom, Fernando, claramente, nitidamente, transcende a sua energia, tá, cara? Eu acho que uma característica muito importante sua, a sua energia. Então, como eu disse, eu te conheço, né? Te stalkei há algum tempo, né, cara? Então, eu acompanho a tua carreira há algum tempo. Trazer um cara de supply pra cá, eu sempre curto, porque falam... a praia dele fica mais fácil, né? A nossa zona de conforto. Nossa zona de conforto, exatamente. E, assim, é uma área que, com certeza, tem muito a ser explorada, né? A gente, de um tempo pra cá, que essa área vem se profissionalizando, que a gente tem desenvolvido e formado profissionais mais qualificados e você como líder aqui, pelo que você demonstrou, você com certeza deve contagiar seu time, que deve vibrar aí. E esse lance de comemorar... espero que sim, né? Espero que gostem, eu não tenho dúvida, porque
comemorar, identificar gaps, direcionar, trabalhar junto, estar do lado. É o líder atual, né? É a liderança que a gente precisa, né, Chicão? Não, com certeza. Até agradecer novamente, né? E também assim, eu não o conhecia, não sabia nada de você. Eu acho que eu vou mandar meu currículo, que eu gostaria que você fosse meu chefe, entendeu? Lá na França. Vamos pra França. Ele quer ir morar fora. E um break, caramba. Não, então, é isso. Vamos ter que fazer sozinho, online. né? Não, mas parabéns pela sua carreira, para você, que acho imagina. E muito sucesso lá na França, para sua família também. Espero que dê tudo certo para vocês lá. Que passe muito rápido o primeiro ano para adaptabilidade, né? Esse ano já não vai ter mais. Tudo já foi a primeira vez, né? Agora eles já estão lá, né? Já estão lá. Tá bem mais tranquilo. Muito bom. É isso. Obrigado. Chicão, obrigado aí. E então, os recadinhos? Recadinhos aqui. Galera, se você está pensando, você está numa situação que você quer mudar a sua vida, você precisa fazer algo para ganhar uma grana, para mudar a sua vida, ou fazer o que gosta também. Tem muita gente que está fazendo o que não gosta, tem uma atitude, está pensando em fazer alguma coisa diferente, você pode procurar a loja Santo Antônio, que ela é especializada em produtos do faça e venda. Com isso você vai cuidar, se você tiver a área de confeitaria, de doces e festas, a loja Santo Antônio tem assim, só loja física tem 30 mil itens. Loja virtual, 8 mil itens. Então, procure ou pela internet, www.lojasantoantonio.com.br. É isso aí. E, mais uma vez, os recadinhos. Curtam a gente no Instagram, LinkedIn, YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music, todas as plataformas digitais, as principais. Se vocês quiserem gravar um podcast, 42 Live Podcast, nesse estúdio bacana aqui, a gente dá uma atenção para vocês. Se tiver uma ideia e quer gravar alguma coisa, talvez um assunto que ainda não está aí em pauta, no mercado, né? Discutindo qualquer assunto, se você tiver a oportunidade e quiser, vem aqui nos conhecer. Os estúdios estão aqui à disposição. Exatamente. Mais uma vez, Fernando, muito obrigado. Sucesso na nova jornada. Com certeza você voltará daqui a um período para contar como que foi. A gente vai ficar aqui ansioso, aqui esperando o seu retorno com muito sucesso. E estou à disposição aí. Obrigado mesmo. Valeu. Prazer. Obrigado, pessoal. Bacana. É isso aí. Vida que segue, moçada. Vida que segue. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.